Boa noite, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre filhos contestadores e questionadores. Esse tema tão importante aí para o nosso dia a dia. Quem aí tem filhos contestadores e questionadores, né? Quem aí compartilha deste mesmo desafio que eu? Né? Eu tenho aqui um filho com bastante tendência a essas duas características. Então, gente, meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental e coach materna. Sou também advogada, né? Atuei como advogada por muitos anos, até o momento em que eu decidi fazer uma transição de carreira e atuar, né, com aquilo que é a minha maior paixão, que é aquilo que me toca o coração, né, que é a maternidade, a criação de filhos, né, as crianças, o mundo das crianças. E é por isso então que eu estou aqui. E hoje nós vamos falar então sobre filhos que tendem a contestar e questionar tudo, né? Como isso é desafiador, não é? Deixa eu ver aqui, vamos deixar as pessoas entrarem. Boa noite, Fernanda. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é esclarecer uma questão muito importante. É que eu gostaria de fazer um combinado, na verdade, né? Que tudo que eu falar aqui, né, tudo que eu trouxer aqui nas nossas discussões, terá como base, né, terá como princípios básicos o que eu defino como uma criação respeitosa, né, uma criação respeitosa, acolhedora, né, consciente e não violenta. Por que isso é importante definir? Né? Porque a partir daí, todas nossas discussões vão se desenvolver, né? A gente tem que levar em consideração o que está guiando o nosso discurso, o nosso raciocínio, as nossas interpretações a respeito daquilo que a gente está trazendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Quem aqui tem filho contestador, né? Filho questionador? Às vezes isso leva para uma dificuldade de rotina, né? De negação, de contestar os pedidos, as atividades diárias, né? Aquelas que são imprescindíveis ao nosso dia a dia, né? Quem aqui compartilha disso? Fernanda. Ah, Fernanda, legal, Fernanda. Seja bem-vinda. Fernanda Góes. Oi, Wagner, tudo bem? Seja bem-vinda, Adriana. Bom, então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Para eu não me perder, eu fiz aqui um roteiro, né? Primeiro nós vamos falar sobre o que é, de fato, um filho contestador e questionador, né? Vamos falar sobre o eu contestador, o eu questionador, aquele que está dentro de nós, né? Por que nós enxergamos os nossos filhos como contestadores e questionadores? O que nos faz vê-los dessa forma? Nós vamos falar também sobre o perigo dos rótulos, né? Porque na medida em que nós rotulamos os nossos filhos, o que isso tem, né, de reflexo sobre a vida deles, né? Sobre a forma como eles se enxergam também, né? Então nós vamos falar também sobre os temperamentos, né? Que tipo de temperamento tem a maior tendência, né, a ter essa dominância de características mais contestadoras e questionadoras. Vamos falar também sobre como melhorar a relação com esses filhos, né? E entender se nós queremos que eles sejam obedientes ou que eles sejam colaborativos, né, no nosso dia a dia. E por último, nós vamos falar sobre a aceitação desses filhos, né? Assim, identificando que eles têm essas características, essas tendências, qual a importância de nós aceitarmos os nossos filhos como eles são. Bom, então vamos lá. O que nós entendemos como os filhos contestadores e questionadores? Se vocês puderem colocar aqui, vai ser muito bom para a gente, né, compartilhar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, à medida em que a gente for conversando, se vocês quiserem colocando aí dúvidas, perguntas, ou compartilhar aí as vivências de vocês, vai ser ótimo para a nossa conversa. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala, né, que os nossos filhos são contestadores ou questionadores, a gente tem que, né, um primeiro olhar que a gente deve fazer é que na medida em que nós qualificamos ou, né, consideramos nossos filhos dessa forma, isso, né, pode nos levar a uma conclusão sobre nós mesmos, né? O eu contestador, o eu questionador que está dentro de nós.
Porque, como eu já falei aqui em outras oportunidades, os nossos filhos, né, nos colocam diante da nossa bagagem cultural e emocional. Né? Nós projetamos nos filhos aquilo que está dentro de nós, aquilo que já é um registro da nossa bagagem cultural e nossa bagagem emocional, as nossas memórias, né? Principalmente as memórias de infância. Então, quando a gente está diante dos nossos filhos e a gente os considera como contestadores, questionadores, que não aceitam ordens, né? Aí a gente fala em ordens, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que não aceitam combinados, né? Que têm dificuldade de aceitar as atividades do dia a dia. Quando a gente está diante dos nossos filhos e vê tudo isso, né? É importante a gente olhar para dentro de nós e identificar que nós também temos esses registros dentro de nós. Porque, afinal de contas, a gente não enxerga no outro aquilo que não está dentro de nós como algo já conhecido, né? Então, é importante a gente olhar para nós, para dentro de nós, e identificar esses padrões. Porque, possivelmente, né, a gente vai ter aquela situação em que outra pessoa convive com o nosso filho e não identifica, né, essas características nele. Você já viu aquela história de que o filho se comporta diferente quando está com a mãe, ou o filho se comporta diferente quando está com a avó, com o pai. Isso por quê? Porque, na verdade, né, como a gente tem essa simbiose e essa fusão, né, principalmente as crianças muito pequenas, a gente, né, quase que se mistura, né, aquilo que é da criança e aquilo que é nosso. Aquilo que é da criança mesmo, aquilo que ela traz dentro dela e aquilo que nós despertamos nela, aquilo que nós tornamos, né, deixamos mais em evidência nela. Então, isso é a primeira coisa que a gente deve falar aqui. Outra questão muito importante é a gente lembrar do perigo dos rótulos. Né? Por que isso? Porque na medida em que a gente rotula o nosso filho a partir de uma característica deles, nós podemos correr o risco, né, de exacerbar aquela característica que nós estamos até tentando minimizar. E isso quer dizer o quê? Por exemplo, quando a gente fala assim, você contesta tudo, você não aceita, você questiona tudo, a gente está reforçando aquilo, a gente está dando peso para aquilo e a gente está até minimizando outras características que ele tem. Não que isso seja bom ou ruim, que a gente vai ver. Mas é importante a gente se atentar para isso, né? O perigo dos rótulos. Né? Até no livro da Laura Gutman, em que ela fala do poder do discurso materno, e aí a gente pode interpretar como o poder do discurso do cuidador, da mãe muito mais, né? Mas de qualquer cuidador, é de que a gente nomeia os nossos filhos, nomeia as nossas crianças a partir das nossas compreensões do mundo, a partir da nossa carga cultural, carga emocional, né? Então, quando a gente diz, fulano né, um filho X ou Y é mais contestador, ou o outro é mais, ou o fulano é menos contestador, pode ser que a gente esteja colocando nele algo que está dentro de nós mesmo, né? Aquilo que a gente tem da nossa compreensão a respeito do mundo, a respeito das coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com os rótulos. Até porque a criança pode carregar aquele rótulo por toda a vida, né, e ter dificuldade de se flexibilizar e aceitar outras coisas, outras características dela, desenvolver outras habilidades, porque ela tem apego àquele rótulo. Porque, de uma certa forma, ela acaba que aprende a lidar com aquele rótulo. Né, e muitas vezes ela pode até se sentir amada em função daquele rótulo. A gente vê muitas pessoas, né, muitas crianças, ou até mesmo adultos, que é considerado, por exemplo, briguento, né, o briguento da família. E, para ela, aquela situação, aquele rótulo, ele acaba sendo uma situação confortável. Né, e às vezes é até uma forma de se sentir amado. Né? Por exemplo, tem famílias que falam, fulano de tal é briguento, então deixa que ele resolve as coisas. Então, acaba sendo uma forma de aquela pessoa se sentir útil, de se sentir aceita ali naquele ambiente, de se sentir até valorizada, porque, afinal de contas, ela foi colocada como uma pessoa que resolve os problemas, porque ela tem essa característica mais briguenta. Então, os rótulos, a gente deve ter cuidado com eles. Isso vale também para os rótulos positivos, né? Não somente aqueles que a gente, né, os negativos. Muito embora, né, o que a gente vai falar aqui hoje,
é que não existe característica positiva ou negativa. Na verdade, existem características, tendências, né, da pessoa, e aí a gente, né, a forma como a gente vai lidar com elas é que vai demandar um cuidado ou outro diferente. Deixa eu ver os comentários aqui. A Adriana comentou, para a educação tradicional, dizem que criança não tem que questionar nada. Exatamente, Adri. Então, acredito, né, que a nossa maior dificuldade de lidar com a criança que tem essa maior tendência a questionar as coisas é que a gente tem essa bagagem, né, a nossa sociedade, a gente ainda tem muito forte essa questão de que criança não tem que questionar nada, não tem que ter opinião de nada. Né? E quando a gente fala de criança muito pequena, isso é muito mais forte ainda, porque à medida que elas vão crescendo, elas mesmas vão dando um jeito de encontrar o seu espaço e fazer o seu, né, fazer ali organizar a sua vida, conforme ela, né, tem os seus anseios. Mas quando é muito pequena, a gente ainda tem muito forte isso, e isso acaba prejudicando bastante a nossa relação com as crianças, com os nossos filhos. Bom, então, uma vez que a gente falou do perigo dos rótulos, eu gostaria de falar também que uma coisa muito importante a gente lembrar, e aí é uma coisa que eu venho falando, né, eu já estudei bastante sobre isso, sobre temperamentos. Né? Tem os temperamentos, né, determinados tipos de temperamentos mais dominantes, eles têm uma tendência maior a questionar, uma tendência maior a contestar as coisas. Isso fica muito mais evidente na pessoa que tem aquele temperamento, que a gente fala o temperamento colérico. E aí a gente, né, sem aprofundar muito no assunto, mas o temperamento acaba, a gente tem, né, dentro de nós, a gente tem todos os tipos de temperamentos em maior ou menor grau. Mas a gente tem aquele que é mais dominante, aquele que é mais perceptível pelas pessoas, né, por nós mesmos e pelas pessoas que relacionam conosco. Então, o temperamento que a gente, né, identifica que tem essa maior tendência a contestar e questionar tudo é o temperamento colérico. Né? A pessoa que tem esse tipo de temperamento, ela tem um espírito maior para a liderança, ela tem uma tendência maior a querer dominar. Inclusive, eu comentei aqui com vocês, né, acho que num post, que eu gostei muito do livro da Isa Minatel sobre temperamentos. E aí ali a gente identifica, né, no livro dela ela fala dos 4 tipos de temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E aí, falando do temperamento colérico, ele tem essa tendência ao domínio, tendência a dominar as pessoas, tendência a se sobressair. E para isso, né, ele acaba desenvolvendo um discurso que se sobressai sobre os demais. Então ele tem dificuldade de aceitar a opinião alheia, ele quer se sobressair. E se isso é por meio do discurso, né, que seja assim. Então a criança que tem esse tipo de temperamento, ela vai tender sim a querer contestar tudo, a querer questionar tudo, porque ela quer dominar, ela quer mostrar que ela domina a situação. E isso desde pequenininho, viu? Deixa eu ver aqui mais quem entrou, a Simone, a Tami, sejam bem-vindas, obrigada, viu, por estarem aqui. Bom, eu até tenho aqui eu queria compartilhar com vocês um trechinho que eu li, né, preparando essa live hoje, eu li um trechinho que fica muito claro pra gente o que é, né, a força que esse tipo de temperamento tem e por que essa criança vai ser mais tendente a contestar. Deixa eu ler para vocês. O colérico nasceu para mandar, foi feito para ser chefe, pois possui de natureza o instinto sobre os outros. Seu desejo é mandar, organizar e dirigir grandes movimentos populares, em defesa e para a propagação das ideias em que ele acredita. Então a criança que nasce com esse tipo de temperamento, e aí a gente pode acreditar que isso é desde que nasceu, tá? A gente costuma dizer, fulano de tal, aquela criança nasceu já querendo mandar no mundo. E é assim mesmo, ela nasceu com esse tipo de temperamento. Aí cabe a nós, né, cuidadores, direcionar melhor esse tipo de tendência dela. Mas, né, lembrando que a gente deve respeitar essa criança, respeitar aquilo que vem dela, a sua bagagem, né, os seus anseios, né, os seus instintos,
porque isso vem dela e ela, né, nasce, né, a gente vai direcionar, né, de forma positiva, mas sem, né, limitar, sem massacrar a criança, né, por aquilo que ela carrega dentro dela. Bom, então, falando, né, a gente já falou sobre temperamentos, e eu queria perguntar para vocês se vocês identificam isso nas crianças de vocês. Quem identifica, por favor, coloque aí. E outra coisa também, já que a gente está identificando, né, que o temperamento colérico, né, que essas pessoas que têm esse tipo de temperamento, têm essa maior tendência ao domínio, a gente pode dizer que elas têm tendência à liderança. Então, até para a gente, né, ressignificar aquele rótulo que a gente costuma dar para os nossos filhos, né, os chamando de contestadores, a gente pode dizer que eles têm espírito de líder. Porque, com certeza, né, a pessoa que tem essa tendência a contestar, ela, né, tem uma maior chance de ser também pessoas muito realizadoras, né, pessoas desbravadoras, inovadoras, né, que estão sempre à frente, querendo descobrir coisas novas, querendo propor ideias novas e defendê-las, né, com toda a força da sua potência, que são pessoas muito potentes. Então, até para resumir, o que a gente pode falar sobre o tipo de temperamento colérico e essa característica maior à contestação e ao questionamento? É que eles têm espírito de líder, né? São pessoas realizadoras, pessoas fortes, né? Muito dadas ao discurso convincente, porque este é o seu recurso maior para conseguir aquilo que elas querem, né? Que é dominar. E aí a gente tem agora o trabalho de ver o lado positivo disso. Por que isso pode ser positivo e por que isso, né, a gente deve olhar com olhos mais positivos para isso? Porque quando a gente, né, quando a gente vai olhar aí o mercado de trabalho, a gente vai identificar que as pessoas mais procuradas, o perfil mais procurado para posições importantes, né, é o perfil dessas pessoas. Essas pessoas que não se calam, essas pessoas que se sentem incomodadas ou se sentem desafiadas ou se tem algum desejo, algum anseio por alguma realização, elas não vão se dobrar facilmente. Elas vão contestar, elas vão buscar trazer aquilo que elas querem dizer, elas não vão ter medo, elas vão ser desbravadoras, né? Elas vão ser pessoas muito importantes para a evolução da sociedade, por exemplo. Né? Se a gente for olhar os grandes líderes da humanidade, os grandes líderes da nossa história, a gente for olhar, todos eles vão ter esse traço dominante, que é o traço de ser mais contestador. Na prática, eu sei que isso dificulta bastante a nossa vida, né? Lidar com uma criança ali que às vezes contesta até o fato de ter que colocar sapato, colocar roupa, ter que tomar banho, ter que escovar dente, é muito difícil, né? Mas a gente pode olhar por esse lado positivo. E por que, né, que a gente deve olhar pelo lado positivo? Porque se a gente tentar sufocar na criança estas suas tendências, estes seus desejos, né, por dominar e por serem ouvidas, a gente vai matar aquilo que é de mais precioso nelas, aquilo que elas têm de mais precioso, né, aquilo que vai diferenciá-las, né, na vida adulta, por exemplo, ou até mesmo durante a sua infância, adolescência, aquilo que vai diferenciá-las e vai fazê-las serem pessoas vitoriosas. Se a gente mata isso na criança, primeiro que a gente vai estar negando a sua natureza, né? Negando aquilo que elas são. E também a gente vai estar retirando delas o seu maior recurso. E pior do que isso, na verdade, a gente vai estar gerando uma ferida muito grande. Uma ferida de quê? De negação daquilo que elas são. Uma ferida de rejeição. E uma ferida de não ouvir a criança, né? E aí ela pode também não se sentir amada pelo que elas são, né? Deixa eu ver aqui o que a Tami colocou. Lu, meu filho não é assim, mas durante a pandemia parece que ele se sentiu protegido por estar atrás da tela do celular
e passou a tentar se mostrar mais poderoso, querendo liderar as situações. Assim, na verdade, Tami, é que assim, às vezes até a gente, pelo fato de que as crianças passavam muito tempo nas escolas, né? Eu não sei se é o caso do seu filho, mas acontece às vezes de a gente, né? Eu vejo isso às vezes nas conversas que eu tenho com pais e mães. As crianças passavam muito tempo na escola. E aí a gente, na escola, tem todo um contexto, né? Tem todas as regras, tem todo o funcionamento da escola que é preparado para que elas sigam aqueles combinados, aquelas regras. Né? Salvo algumas escolas que são, né, talvez aí o estilo mais montessoriano, né, uma escola mais aberta, mas as escolas mais tradicionais não tem mais esse funcionamento. Então o que a criança, né, até porque a criança que é mais assim, ela é também inteligente, né, sagaz, ela percebe, ela sabe entender o ambiente. Então ela né, acabava se adequando ali. Não quer dizer que ela deixasse de ser, né, quem ela é. Não quer dizer que ela, por exemplo, cedesse numa hora que ela se sentisse violada ou até desrespeitada, né? Mas, e aí agora que elas estão em casa, elas podem se sentir mais à vontade, mais livres para serem quem elas de fato são. Isso pode estar acontecendo, pode acontecer. Às vezes a gente até fala assim, mas o meu filho se transformou completamente. Na verdade, às vezes não. Na verdade, às vezes ele está sendo apenas aquilo que ele é, que ele já nasceu para ser, aquilo que ele já era, e que ele está se sentindo confortável para se manifestar agora. Eles estão em casa, no conforto, sabendo que estão ao lado de pessoas que o amam, né? E principalmente as mães, né? Eu falo das mães porque é o público que eu mais atendo e que eu mais conheço. Mas, né, claro que aqui a gente não está excluindo ninguém. Até porque eu acabei de falar agora há pouco com um pai muito querido, eu não sei se ele está aqui participando, mas o Davidson está lá nos Estados Unidos, acompanha o filho dele, né, diariamente, em todos os momentos, e é bastante participativo. Mas, então, o que eu ia dizer? O que eu ia dizendo, né? Quando os filhos estão conosco, principalmente aí com as mães, que eles talvez se sintam mais acolhidos e mais à vontade, eles vão manifestar aquilo que eles de fato são. E também, né, gente, lembrando da fusão emocional e da projeção que a gente tem em relação àquilo que a gente traz com a gente, quando eles estão conosco, eles vão, né, refletir também uma parte daquilo que nós somos. Então, se, né, a gente tem dentro de nós esse registro, a gente vai despertar na criança também. Aprofundando um pouquinho mais sobre isso, gente, é o seguinte, né? A gente até conversei recentemente com uma pessoa sobre isso e ela falou, olha, mas é muito angustiante saber disso, porque a gente fica, né, já é mais uma coisa para a gente se preocupar. Mas a gente não tem que se preocupar, até porque se preocupar ou não se preocupar, não vai mudar nada. Na verdade, isso vai trazer um pouco mais de peso para a nossa vida. É o seguinte, tudo o que a criança manifesta, de alguma forma, tem algum registro dentro de nós. No caso dos filhos contestadores, pode ser, por exemplo, que a gente tenha, né, também a característica mais contestadora e mais questionadora. Pode até ser que a gente se ajustou ao mundo, ou às vezes a gente, né, foi submetido a uma criação muito rígida e acabou, né, sufocando dentro de nós essa nossa tendência. Mas, se a gente for olhar, e aí a criança, né, quando a gente se relaciona com criança, ela desperta isso em nós. A gente se coloca diante daquele registro nosso. A gente projeta na criança toda a nossa bagagem. Então, isso também pode trazer aí explicação para quando a gente, né, está com os nossos filhos e percebe alguma mudança neles. Né? Aquela famosa frase, mas estava tudo bem até você chegar. E quando você chegou, né, a mãe, né, normalmente a mãe, fala assim, quando você chegou, tudo mudou. Então, isso é bastante comum até. Então, vamos lá, gente. Deixa eu seguir aqui para a gente não se perder. Então, assim, a gente tendo esclarecido sobre a potência, né, a força que tem um filho contestador, uma criança contestadora, nos cabe, então, né, olhar pelo lado positivo disso, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a relação no nosso dia a dia com uma criança assim?
primeiro, né, que a gente, né, já comentou sobre o quanto isso vai ser útil para ela, o quanto vai ser bom para ela no futuro, e também pode ser na infância. Em que medida, né? Como que isso pode ser bom? Uma criança assim, dificilmente ela vai aceitar uma situação que a coloque em constrangimento, né? Ou que a coloque em sofrimento, sem se manifestar. Dificilmente ela vai ceder, por exemplo, a uma ordem com a qual ela não concorde, a uma coisa que não faça sentido. E para nós, aí eu estou pressupondo que todos nós que estamos aqui, nós escolhemos uma educação respeitosa, nós escolhemos uma criação não violenta, uma criação acolhedora. Então, para nós, até porque o mundo não está preparado para isso, para nós, uma criança assim, embora ela traga muitos desafios para nós é um conforto saber disso. Porque na hora em que ela estiver se relacionando com alguém que não a respeitar, que, por exemplo, até tentativas de violência física ou emocional, ela não vai se calar. Ela não vai aceitar facilmente. Ou ela vai contestar ali na hora, ou ela vai questionar, ou ela vai, às vezes, até brigar, né? Do jeito dela, na imaturidade que a criança, né? Dependendo da idade, mas ela não vai se calar facilmente. Então, isso dá um conforto para nós, de que os nossos filhos vão trazer para nós os desconfortos deles. Né? Quantas vezes a gente vê, né, famílias que têm dificuldade porque as crianças não falam sobre suas questões, não falam sobre suas dificuldades. Né? E aqui eu ia comentar também sobre um comentário que uma mãe me trouxe, que eu achei muito lindo, né, e muito tocante. Ela tem um filho autista, e ela me comentou, eu gostaria muito, né, que meu filho fosse contestador, que ele fosse questionador. Por quê? Porque o autismo, né, pode, dependendo do grau, do nível de, né, eu não sou especialista nisso, mas dependendo do grau de autismo, a criança não tem como manifestar esse tipo de contestar situações. Então, para essa mãe, né, o desejo maior dela era que o filho fosse contestador. E aí nós podemos trazer isso para a nossa realidade e pensar o seguinte: se nós temos um filho contestador, o lado positivo disso é que ele não vai se permitir lidar com situações que o desrespeitem, com pessoas que o desrespeitem, né, que o violem. Ele vai trazer para nós. A depender do vínculo que nós temos com ele, ele vai trazer para nós. Então, cabe a nós, né, usar esse conhecimento, usar toda essa nossa bagagem, essa nossa escolha por uma criação acolhedora, para a gente acolher essa tendência, né, e ajudá-la a desenvolver habilidades em cima dessas características. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Bom, deixa eu pegar aqui minha colinha para eu não me perder no raciocínio aqui. A primeira coisa, né, para a gente melhorar a nossa relação com as crianças que têm esse tipo de característica, é a gente aceitá-las como elas são. O que quer dizer isso? Né? A gente falou sobre os rótulos, nós falamos sobre o lado positivo, dos temperamentos, mas isso, né, quando a gente fala assim, a gente sabe de tudo isso agora, a gente precisa aceitá-las como elas são e ver coisas positivas, né, nessa sua característica. E falar para a criança, e falar com ela, né, sobre isso, falar com ela que a gente aceita, que a gente, né, enquanto o mundo estiver dizendo para ela que ela é chata, que ela é briguenta, que ela contesta tudo, a gente fala, olha, eu sei, filho, que você, né, não aceita né, que as coisas sejam impostas para você, e eu aceito você assim, né, eu acolho você assim. Né, se isso para a criança maior, né, porque a criança muito pequena ela não vai nem ainda dizer, né, sobre os desconfortos dela né, nas relações dela com os demais. Mas aceitar os nossos filhos como eles são é o primeiro passo. Aceitar em sua inteireza, né? Então, se eles são contestadores, que assim seja. Né, que eles possam manifestar, né, isso livremente. Outra questão é a gente estabelecer combinados.
Porque a pessoa que é mais contestadora, ela vai tender a não aceitar regras, a não aceitar ordens. Mas ela vai ser muito receptiva aos combinados, principalmente se ela fizer parte desses combinados, né? Se for dada a ela a oportunidade de falar o que ela pensa, né? E o que ela, né? O que ela acha sobre a melhor forma de organizar a vida e a rotina, e estabelecer os combinados. E aí o combinado, gente, não pode ser unilateral, não pode ser impositivo, porque senão ainda assim a gente vai estar sendo autoritário, né? E ainda assim a gente vai estar impondo as nossas decisões sobre a criança. Então, estabelecer combinados pressupõe também que a gente esteja aberto a ouvir a criança, aberto a receber delas, né, aquilo que elas entendem como a melhor forma de conduzir as coisas. Aqui em casa, por exemplo, eu falo muito com o Miguel assim: Miguel, olha só, eu tenho uma ideia, posso falar minha ideia? Aí ele sempre, né, que ele tem esse espírito mais de liderança, ele sempre vem: mamãe, mas eu tenho uma ideia melhor ainda. Aí eu falo: então me fala a sua ideia. E aí ele fala a ideia dele, né, aquilo que ele pensa, né, do que pode, como pode ser. E aí eu ajusto um pouco, né, quando não dá para ser do jeito dele, ou eu aceito, né, do jeito que ele falar. Por quê? Porque, na verdade, né, conforme a gente vai, o vínculo que a gente vai criando com a criança, a gente vai criando também uma identidade dela com a gente. A gente vai criando dela, né, da parte dela, uma admiração por quem nós somos. Ela passa a também espelhar aquilo que nós somos, aquilo que a gente age, né, aquilo que a gente faz. Então, não vem muita coisa diferente do que a gente está pensando, não. Então, por exemplo, eu falo assim: Miguel, agora a gente precisa tomar banho. Então, vamos fazer um combinado? Vamos fazer o seguinte: você, por exemplo, né, na tarde, eu até deixo ele assistir um pouquinho de TV, porque ele está bem cansado, né, ele é uma criança bastante ativa. Então, à tarde, um horário que eu, né, abro um tempinho para ele assistir TV. E aí eu falo deixo, gente, porque essas são coisas que realmente a gente tem que, né, que cuidar. E aí, realmente, como adultos, a gente tem que ter também os nossos parâmetros. Então, à tarde, eu, né, abro um espaço para ele assistir TV. E aí eu falo: Miguel, o que você acha de a gente fazer o seguinte? A gente vai, toma banho rapidinho, bem rapidinho, e a gente volta para assistir TV. E aí você pode escolher o filme que você quer ver. E aí eu falo: mamãe, eu tenho uma ideia melhor ainda. Por que a gente não assiste um pouco de TV e depois a gente toma banho? Aí, dependendo do dia, né, eu falo assim: não, tá certo, então vamos fazer o seguinte, a gente assiste um pouquinho, aí na hora que acabar o filminho, a gente vai tomar banho. E aí fica tudo bem, porque ele participou do combinado, ele participou da definição do que ia, né, dos próximos passos. E, na verdade, eu já sei que ele vai propor isso, né? Então, eu já sei que aquilo é permitido, né? Que dentro do que eu planejei para a nossa rotina, aquilo é cabível, né? Cabe aquela ideia dele. Então, eu possibilito a ele exercer a sua autonomia, exercer a sua liderança, porém, né, controlando para que as coisas também sigam a rotina que eu combinei, né? Que eu acho que é saudável para ele. Então, estabelecer os combinados para uma criança, né, que tem essa tendência à contestação é algo muito positivo, ajuda muito no nosso dia a dia. Quando eles sabem do combinado, quando eles sabem o que vem pela frente, eles são mais receptivos, né? E também eles ficam muito orgulhosos de poder definir as coisas, muito felizes, eles se sentem muito capazes. E isso desenvolve outras várias habilidades também. Outra coisa também, gente, é o seguinte, né? Eu acabei falando, mas é bom a gente reforçar. Que é o seguinte: quanto maior o vínculo, né, a conexão que a gente tem com os filhos, maior vai ser a nossa facilidade de lidar com eles, inclusive com os desafios, né? Aquilo que também é desafiador, aquilo que também é difícil, vai se tornar mais fácil naturalmente. Então, por exemplo, né, a criança que está tendo dificuldade de aceitar qualquer coisa que a gente proponha, isso é muito comum ali por volta dos 3 anos, né? A gente fala, eu na verdade não costumo falar sobre terrible two, né? Na verdade eu acho que isso é uma coisa até meio
É uma coisa meio de rotular essa fase, acho que não funciona muito bem. Mas aí por volta entre 2 e 3 anos, é uma fase em que eles, né, querem muito exercer sua autonomia. E as crianças que têm mais esse espírito mais de liderança, né, essa tendência maior a quererem ser autônomas, elas vão manifestar isso de forma muito mais intensa. Então, o que acaba ajudando bastante? Fortalecer um vínculo, a conexão. Quando a gente, né, tem essa conexão, a gente para ouvir a criança, a gente dá espaço para ela, ela sente que a gente se preocupa com ela, ela sente que a gente ouve, ela sente que ela tem importância, ela sente que a opinião dela é importante. Quando ela, né, se ela se sente assim, na maior parte do tempo ela é tratada assim, quando a gente precisar, de fato, então, né, de que algo seja realizado e que não tem como abrir mão daquilo, pode até ainda continuar sendo um desafio, mas vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais fácil. Então, a criança pode até estar numa fase em que ela está rejeitando tudo, mas o nosso vínculo com ela vai ajudar. E vai ajudar não só para que ela faça o que a gente quer, mas também para nós, para a gente aceitar que às vezes ela não vai fazer mesmo. E está tudo bem, sabe por quê? Porque a gente organiza a nossa vida também, a gente organiza a rotina, cabendo algumas exceções. Isso é uma coisa muito importante a gente fazer isso, né? A gente organizar a nossa rotina, cabendo algumas exceções para flexibilizar, para que a vida não fique muito dura, muito rígida, né? Então, isso ajuda muito. O fortalecimento do vínculo vai ajudar muito para lidar com esse tipo de temperamento, né? Esse tipo de criança mais, que tem esse temperamento mais forte, mais contestador. Deixa eu ver aqui o que a Adriana colocou. Pena que alguns pais querem mostrar que mandam e não geram essa conexão, apenas autoritarismo. É isso mesmo, Adri. Isso, na verdade, é o que marca a nossa geração, né? A nossa geração e ainda, infelizmente, né, a gente vê que a nossa geração que foi criada nesses moldes também repete muito esses padrões, né? E aí é até importante a gente falar o seguinte, quando a gente está falando aqui sobre a nossa geração e a gente parece, né, que a gente está criticando e negando tudo que os nossos pais fizeram por nós. Na verdade, não. Na verdade, é nosso dever evoluir, é nosso dever buscar melhorias, é nosso dever buscar romper com padrões que faziam sentido na época deles, faziam sentido na época em que tudo era diferente na sociedade. O que não faz sentido é a gente repetir o padrão. O que não faz sentido é a gente levar adiante algo que hoje que não está de acordo com a sociedade e com as crianças da atualidade, né? As pessoas mais velhas costumam dizer assim, as crianças hoje nascem cheias de vontade. Na verdade, realmente, né, é uma evolução, né? Porque cada vez mais a gente está tendo espaço para sermos humanos. Porque a principal característica nossa, o que nos diferencia dos animais, é a racionalidade, é a capacidade de raciocinar, né? E isso está atrelado a uma série de outras coisas. Se nós temos a capacidade de raciocinar, de pensar, isso também traz a capacidade de contestar, de questionar, né? De elaborar. Então, assim, se as crianças hoje já nascem cheias de vontade, ótimo que seja assim, e as de amanhã vão nascer mais ainda. O que naquela época era proibido, hoje a gente está tendo um maior espaço para, né, a criança se manifestar. E então, isso nada mais é quando a gente fala que a gente não está negando os nossos pais, a gente não está renegando isso, a gente não está renegando todo o amor, todo o trabalho que eles tiveram. A gente está, na verdade, sendo gratos à vida que eles nos deram, à oportunidade que eles nos deram de ter filhos, de estar aqui para dar continuidade à família, à humanidade, né, e exercendo um papel de quem também busca melhorar aquilo que que eles nos passaram. Bom,
Então, essa questão aí de fortalecer o vínculo vai ajudar muito, né? Vai ser aí o que vai trazer maior leveza para a vida da gente. A gente fortalecer o vínculo, encher bastante a nossa vida de conexão com os filhos, para que esses momentos aí mais desafiadores se tornem mais leves, né? Vão continuar sendo desafiadores, mas a gente vai encará-los com mais leveza. Deixa eu ver os comentários aqui. Sempre digo que honro meus pais, mas hoje eu sei que posso fazer diferente. Eu até converso com eles a respeito e eles percebem que é um caminho melhor. É isso mesmo, Adri, né? É isso mesmo, lindo. Obrigada aí pelas contribuições. A Adri é muito querida, ela também tem um trabalho lindo aí como mãe, como mulher empreendedora, e é muito bacana a gente ver isso, né? Que se a gente chegar à consciência, eu confesso, né? E aí, para mim ainda foi muito difícil fazer todo esse trabalho de autoconhecimento, todo esse trabalho de cura, né? Eu até nem tinha consciência de que muitas das questões das minhas dores que eu carregava tinham relação com a infância. Eu era muito inconsciente disso. E também, né, na verdade, o que a gente fala, a gente é fruto da criação da época, e não só dos nossos pais, porque a nossa relação não se dava estritamente só com os nossos pais. Tinha a escola, tinha a família, tinha os amigos, todo aquele contexto contribuiu para gerar em nós a nossa bagagem da infância. Então não são só os nossos pais, não são só os nossos cuidadores diretos, né? A escola também, os professores, os amigos dos pais, né? Era todo um contexto. E agora é a nossa vez de fazer diferente. E por último, gente, eu queria dar uma dica, né? Uma dica muito importante, porque aqui eu não sei se é o caso, mas talvez quem assistir esse vídeo vai se identificar com isso, que é o seguinte: se nós temos filho, né? Os filhos nossos são mais contestadores, têm esse espírito mais de liderança, né? Mais de ser uma criança mais tendente a contestar, a dominar, nós temos que ter cuidado com uma situação também que pode ser o extremo oposto daquilo que a gente fala assim, hoje nós estamos aqui considerando que podemos ter dentro de nós traços também de domínio, mas também tem aqueles pais, aquelas famílias em que os filhos tem esse tipo de temperamento e os pais têm um temperamento oposto, que é aquele que é mais dado à submissão, né? Que é mais dado a se calar, a ceder. Neste caso, né, os pais precisam ficar muito atentos, né, os cuidadores em geral, muito atentos para não deixarem, né, que essa criança domine a relação, porque por mais que a gente fale que a gente tem que olhar e enxergar e considerar a criança, a gente também não pode deixar que ela domine a relação. Ainda somos nós, os adultos, os responsáveis. Se a gente entregar a criança à própria sorte de ela dominar a relação e ela determinar tudo, né, as suas vontades determinarem tudo, isso vai ser extremamente prejudicial para ela. Vai ser, talvez, né, tão prejudicial quanto se ela não tiver espaço para nada, se ela não tiver espaço para se manifestar, espaço para falar, espaço para ser ouvida, né? É tão prejudicial quanto. Então é importante também a gente ter ciência disso, a gente ter consciência e né, cuidar para que a gente também não esteja neste lugar de submissão extrema aos nossos filhos. A gente costuma dizer, né, que entre o autoritarismo e a permissividade está exatamente neste lugar, em que os pais, às vezes, por não terem, né, disposição ou não ser, né, algo que vem naturalmente para eles, se colocar, né, firmemente diante dos filhos, eles acabam cedendo muito e a criança domina a relação. Isso também é ruim, isso também é desrespeito com elas. Porque uma criança pequena precisa de orientação,
precisa de direcionamento, precisa de ajuda, né? Ela ainda não tem como dominar a sua relação, a relação dela com o mundo, com as pessoas. Então, assim como é preocupante e algo ruim para elas ter uma criação autoritária, em que o adulto é autoritário e não a permite se manifestar, também é ruim o adulto que é submisso a ela, que não se manifesta, que não tem disposição para se colocar no lugar de adulto, no lugar de orientador, no lugar de cuidador, né, responsável que é. Então essa é uma importante dica, né, vale aí para a gente ficar atento a isso. E por fim, bom, deixa eu ver aqui, se tem algum comentário. Karina, oi Cá, tudo bem? Querida, obrigada por participar. Por fim, gente, eu quero falar só para a gente encerrar aqui, deixa eu ver que horas são, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui. Por fim, eu quero falar sobre a aceitação, né? Qualquer que seja a característica dominante dos nossos filhos, a gente precisa aceitá-los, né? A aceitação dos nossos filhos é o primeiro passo que a gente dá em direção a uma criação respeitosa, é aceitá-los como eles são. Oi, Cá, querida. A Adriana está dizendo assim: meu celular desligou bem na hora que você estava falando do meu comentário. Eu consegui voltar, coloquei aqui no carregador. Ai, que bom. Isso acontece. O meu está aqui conectado no carregador. Então, vamos voltar aqui. Adri, obrigada. Que bom que você voltou. Eu estava falando sobre a aceitação. O primeiro passo que a gente dá em direção a uma criação respeitosa é a aceitação dos nossos filhos como eles são. Aceitá-los como eles são, né, com tudo que eles trazem dentro deles, as suas bagagens, né, emocionais, os seus temperamentos, as suas tendências de comportamento, de ação, de reação, é o primeiro passo que a gente dá. Quando a gente faz isso, a gente, né, está caminhando em direção a uma criação respeitosa e não violenta. Porque também é forma de violência a gente querer mudar os nossos filhos, né? Mudar quem eles são. Também é forma de violência a gente não aceitar quem eles são. Porque se a gente faz isso, a gente sufoca aquilo que eles são. A gente gera feridas neles, né? Quem de nós, né, lamenta por não ter tido voz, por não ter sido ouvido, por não ter tido espaço para se manifestar, né? Muitas crianças sofrem com isso. Então, quando a gente aceita os nossos filhos como eles são, nós estamos tratando eles com respeito e sem violência, né? E aí, claro, né, que isso é o primeiro passo que a gente dá, mas ainda tem uma grande jornada até lá. E quando a gente fala assim, né, quando a gente tem que calar dentro de nós aquilo que nós somos, aquilo que tem dentro do nosso coração, os nossos desejos, a gente, né, abre mão de ser quem nós somos para entregar ao outro aquilo que ele quer que nós sejamos. Então os filhos, até por amor a nós, né, por amor a nós, eles podem se transformar exatamente naquilo que nós queremos que eles se transformem, mesmo não sendo melhor para eles. Então a dica, né, que a gente, né, e o nosso compromisso que a gente faz, né, é de aceitar os nossos filhos como eles são, amá-los como eles são e buscar fazer das características deles que são mais desafiadoras, né, buscar recursos para que a gente enxergue essas características de forma positiva, porque pode ser o que vai diferenciá-los no mundo, né, como eu comentei. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. A gente tem na quinta-feira uma conversa aí digamos, uma conversa a dois, né? Porque é bem uma conversa mesmo, mais prática para a gente acolher as nossas angústias, as nossas dificuldades do dia a dia. E aí na próxima quinta, a ideia é a gente falar livremente, né? Mas tendo como foco criança interior, a criança interior que mora dentro de nós, né? Cuidadores, que eu acho que a maioria é mãe,
Então, o Wagner está ali, também é pai. Obrigada, Wagner. Mas neste momento ali de conversa, na quinta-feira, é bem cedinho, mas a ideia é a gente falar um pouco sobre as nossas angústias, sobre as nossas dificuldades do dia a dia, um momento de acolhimento, né, para a gente se acolher, para a gente se ajudar, né, nessa jornada linda aí que é a maternidade, a paternidade, a criação de filhos, né, a criação de crianças com voz, tá bom? Então, obrigada, um abraço e até mais!